Estamos de volta com duas xícaras e um assunto. E o tema de hoje, o poder das palavras. O quanto que influencia no seu relacionamento, no seu pensamento e nas suas decisões. Antônio, falávamos no bloco anterior sobre essa questão, como o poder influencia realmente naquilo que fazemos, naquilo que pensamos e como agimos. Pais e filhos agora. Como que o pai, como que a mãe, como que um adulto que lida com criança, com adolescente, pode usar a seu favor o poder das palavras na educação dos filhos? Nós precisamos lembrar que as palavras, praticamente todas as palavras que são emitidas, causam um efeito nas pessoas ou no ambiente ao redor. A gente costuma dizer que Deus fez o mundo a partir das palavras, né? Na Bíblia diz, o verbo se fez carne, o verbo é uma palavra. Então, a partir da palavra é que se cria. Mas antes de começar, antes de ter a palavra, tem o pensamento, tem o desejo e tem a vontade. Muitas vezes o que passa na nossa mente antes de sair como palavra, ela tem que ser filtrada, ela tem que ser pensada, até para você garantir o melhor resultado. Por exemplo, vamos falar numa questão dos filhos. Eu tenho certeza que alguém já derrubou criança, simplesmente com a palavra. Quer ver? Uma criança está correndo, você grita e fala assim, cuidado, você vai cair. A partir da hora que você emitiu o grito, emitiu a palavra, fez a pessoa refletir sobre o cair, ela pode ter uma tendência a cair, a tropeçar e cair. Eu já derrubei meus filhos umas 2 vezes e olha que eu estudo isso, mas no ímpeto você diz. Um outro exemplo que eu uso lá em casa, minha filha, ela desde 1 ano e meio, hoje ela está com 4 anos, desde 1 ano e meio ela sobe uma escada que a gente tem dentro do apartamento. Então ela subia com 1 ano e meio. Qual é a frase que eu dizia quando ela subia? Normalmente as pessoas falam, cuidado, você vai cair, você vai tropeçar. Mas a frase que eu uso é, segura no corrimão. É uma frase mais positiva e que não gera nela uma expectativa do que pode acontecer. E nem lida com o negativo, no sentido vai cair, vai trazer tal problema, vai tropeçar. Então, a dica em relação aos filhos, primeiro, pense antecipadamente com as palavras que mais empoderam os seus filhos. Ok. Adolescentes. Sim. O problema maior que os pais têm geralmente, tem a questão de estudo e a questão de obediência mesmo. Como que um pai, ou uma mãe, ou um adulto convive com um adolescente pode modificar esse meio a seu favor? Sim. Primeiro, usando as palavras que ajudam os filhos a entrar um pouco mais em sintonia. Tem uma técnica da programação neurolinguística que se chama rapport. Rapport é uma palavra de origem francesa, mas que é aceita também pelo inglês, que está ligado à sintonia, a espelhamento. Muitas vezes o pai se coloca numa situação fora de sintonia para emitir uma mensagem para o filho. O pai muitas vezes não diz para o filho que ele também já errou no passado. Muitas vezes o pai, ele emite, você tem que ser isso, você tem que ser aquilo, você tem que falar aquilo. E o adolescente, pela fase da vida, ele é um pouco mais resistente, rebelde a essas ordens. Está descobrindo, né, a vida, está descobrindo. Começando. E na adolescência que ele descobre que o pai dele não é o super-herói que ele imaginava na infância. Ele descobre que o pai mente, ele descobre que a mãe mente, ele descobre que ele é manipulado, porque ele identifica nas falas do pai ou da mãe que, opa, quando eu era criança ele me falava isso, mas agora eu estou percebendo que é mentira. E essa sensação de estou sendo enganado faz com que ele se torne resistente muitas vezes às palavras dos pais. Na adolescência, os pais querem se aproximar um pouco mais dos filhos e utilizar as palavras ao seu favor. Primeiro, aceite e reforce para o seu filho que você não é um super-herói, que você também já errou igual a ele, que você já teve preguiça igual a ele, que você já não quis estudar um dia igual a ele, que você já fez coisas erradas como ele está fazendo, mas não é para servir de exemplo para o errado, não. É para mostrar para ele que você também erra. E quando você entra em sintonia, opa, eu sou igual a ele ou ele é igual a mim, as palavras são mais bem aceitas. Palavras de amor, palavras de elogio sempre são bem-vindas. E na adolescência, muitas vezes o pai ou a mãe se apega com o que ele fez de errado ou o que ele deixou de fazer de certo.
E aí vai repetindo, falando. Qual a mãe que nunca disse uma frase mais ou menos igual a essa? Eu já falei para esse menino mais de 1000 vezes. Se a mãe está falando mais de 1000 vezes uma mesma coisa, quem que está errada? É a mãe. Porque ela teria que, no mínimo, mudar a frase para achar uma outra forma. Se uma forma de falar não resolveu, vamos pensar numa segunda e numa terceira. Então, principalmente nesse período, que é um período crítico, não só para os pais, mas também para os adolescentes, coloque-se, pais, coloque-se no lugar dos filhos e coloque palavras para você entrar em sintonia. Como entra em sintonia? Falando que erra também, falando que já passou por aquilo que o filho passou também e falando palavras boas, amigas, firmes, mas ao mesmo tempo que aproxima o pai do filho ou a mãe do filho. Ok, relacionamento agora. Onde impera o ciúme? Como que o cônjuge, né, pode resolver essa situação a seu favor, usando palavras positivas ou o poder das palavras para mudar o conceito de ciúme da outra pessoa que ele tanto ama? Sim. Muitas vezes o ciúme, ele está ligado àquele comportamento, aquele hábito, o hábito do ciúme, porque o pensamento, ele também é um hábito. A gente vai pensando uma determinada coisa até um determinado momento que aquilo virou um hábito. Tudo que acontece, a gente coloca aquele pensamento e esse hábito ele pode ser mudado, ele precisa ser mudado. Como que se muda esse hábito do pensar? Primeiro, a gente precisa lembrar que se foi colocado, provavelmente foi colocado na infância, dos 2 aos 6 anos de idade. Talvez em algum momento, e aí vem uma dica para os pais, evitem colocar um filho contra o outro, mais ou menos assim, olha, eu gosto mais do seu irmão ou o seu irmão é mais inteligente que você, evitem essas palavras, porque isso vai ser um start para o ciúme de uma pessoa ciumenta mais no futuro, que vai marcar e vai trazer um hábito para o pensamento dele. Quando chegou lá na frente e um homem já está com uma mulher e está acontecendo casos de ciúme, primeiro, reflita sobre o que aconteceu no passado, não necessariamente precisa acontecer agora. Segundo, a questão do ciúme, ele está ligado a um sentimento de posse ou querer apossar daquela pessoa, não compartilhar. E também a segurança ou a falta da segurança. Se você está sofrendo porque a outra pessoa está tendo ciúme com você, dê mais segurança. E como que você dá mais segurança? Através das palavras. Emita palavras que tragam segurança para a pessoa, como eu te amo, com palavras, vou estar sempre com você, palavras que deem um pouco mais de conforto e segurança para a pessoa. Os próprios gestos, quando você estiver dizendo, para quem é o ciumento, é a ciumenta, demonstre para a pessoa, nem que seja por palavras, olha, estou inseguro nesse ponto, para que a pessoa te ajude. Muitas vezes a pessoa ciumenta, ela quer ciumenta, mas não quer demonstrar ciúme e sofre sozinha. Por que não ser trabalhado e pensado junto? Então, a dica em relação a isso, principalmente no relacionamento e quem trabalha e quem pensa muito em relação a ciúmes primeiro, admita que o ciúme não é bom. Essa é a primeira coisa. Segundo, peça ajuda. Olha, eu quero me livrar disso, então eu quero estar mais tranquilo e mais segura. E terceiro, trabalhar mesmo com palavras que deem para outra pessoa o que a outra pessoa precisa. Se é segurança, fale palavras mais de segurança, como eu te amo, eu quero estar sempre com você, coisas desse tipo. Ok, estão gostando? Nós vamos a um rápido intervalo e voltaremos em instantes.